Boa noite, na graça e paz ao Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Conversa Franca com Charles Angelim. E hoje estaremos tratando de um tema que eu acredito seja muito mais do que necessário, mas urgente para esses dias que nós estamos vivendo. E isso daqui representa bem proteção contra as crianças, adolescentes, jovens, na verdade, no geral, proteção contra o abuso. Eu sou pai de 5 filhos e é uma preocupação, porque também eu sou dirigente de congregação, eu sou pastor, eu cuido de um povo, e eu vejo que hoje, infelizmente, nas mídias, o que nós mais temos visto nesses últimos dias são líderes, independentes se religiosos ou não, mas como também pessoas que não professam fé, são pais, tios, avós que têm abusado de crianças, utilizado dessa fragilidade para tentar de alguma forma tirar proveito. Isso é coisa macabra. Então por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui explicando como nós protegermos, de que forma nós atuarmos, como observarmos, como nós podemos ensinar os nossos filhos em relação a tudo isso. Eu quero falar com você e eu já de antemão digo que é um assunto muito pesado, mas é preciso alguém começar, é preciso alguém falar. A violência sexual, principalmente contra crianças e adolescentes, inclusive o que está acontecendo dentro de alguns ambientes religiosos ou com pessoas vistas como referência, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil. Eu já ressalto que o foco aqui não é atacar a fé nem a igreja, até porque eu sou participante, faço parte, estou ativo dentro de uma igreja. Então, sim, o foco aqui é falar sobre os abusos, sobre atacar aqueles que estão utilizando de uma fé e sem vergonha na cara, por trás de uma fé, se escondendo para utilizar dessa estratégia e alcançar as crianças, adolescentes e jovens. Chama a atenção que o silêncio e os mecanismos que permitem também que isso acabe acontecendo. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô, se você é tio, se você é responsável, você vai sair daqui desse episódio do Conversa Franca com ferramentas práticas, primeiro, para identificar sinais, conversar sem traumatizar os seus filhos ou pessoas que estejam próximas, criar um combinado de segurança e agir de forma rápida quando você perceber algum abuso por parte de alguns. Eu já quero também deixar um aviso aqui, mais uma vez, que se você se sentir mal, cuide, cuide para que possa assistir com outras pessoas. Esse tema realmente é difícil, mas eu preciso que você tire um tempo do que você está fazendo e foque totalmente aquilo que será tratado aqui. Primeiro ponto, eu quero falar sobre o que realmente está acontecendo por trás de muitas manchetes. Será que realmente a preocupação é sobre os abusos que estão acontecendo ou é apenas dar foco para líderes religiosos tentando de alguma forma denegrir imagens? Vamos entrar logo em alguns pontos relacionados a isso. É interessante que ambientes de confiança são utilizados por abusadores. Por quê? Porque já fala que é um ambiente de confiança, que poucos vão desconfiar, e isso é o grande problema, que pessoas acabam achando que o fato de estar num ambiente religioso ou dentro de um colégio, alguma coisa que traga alguma segurança, visibilidade, que não vai acontecer isso. E aí que é o grande problema. Então, nós precisamos ter alguns cuidados, simplesmente por questões é, para não negligenciarmos. O abuso raramente começa como abuso, ele dificilmente vai começar como abuso. Existem algumas estratégias por parte dos abusadores. Existe uma palavra que é muito compreendida fora do Brasil, aqui pessoas estão tendo esse contato agora, que é falando sobre um aliciamento gradual, que é grooming, que é algumas ferramentas que esses abusadores utilizam-se para chegar próximo de crianças, adolescentes, pessoas fragilizadas. Então, o que eu quero falar sobre isso? Diferença nesse momento sobre o abuso presencial, que muitas vezes a gente se preocupa tanto com o abuso presencial que deixamos de lado também outros abusos que podem chegar às nossas crianças, como também o abuso digital, falando sobre um sextorzão, amizade, como adultos acabam entrando aí, principalmente em jogos nesses últimos dias, o tal do Roblox e muitos outros aí que têm sido advertidos por redes sociais e grandes pessoas em mídias
E isso é importante. Os pais, muitas das vezes, acabam pegando seus filhos, permitindo que ele fique em alguns jogos, para, de alguma forma, ter um tempo para descanso, fazer as tarefas diárias. E aí que está o grande problema, porque ele achando que, através de uma mídia, de uma televisão, não vai acontecer isso, aí que está o grande problema. E através também do abuso digital, muitos adolescentes, muitos jovens têm caído em relação a isso, principalmente sobre a relação de envio de nudez. Isso é problemático. Também existe a circulação de matéria de abuso sexual infantil. Muita gente chama de pornografia infantil. Tecnicamente é material de abuso e exploração de uma forma muito bem explicada, né? Então, o maior sistema de proteção de uma criança é um adulto que acredita nela e faz perguntas certas. O grande problema é que quando uma criança chega e comenta com alguém, o primeiro pensamento é: a criança está mentindo, né? E muitas das vezes não vai verificar, averiguar se isso é uma realidade. Então precisa cuidar, fazer as perguntas certas, ter estratégias relacionadas a isso. Então eu quero falar logo sobre o grooming, não quero me demorar sobre isso daí. Qual é o passo a passo que pais precisam reconhecer sobre esses abusadores? De que forma eles agem? Quais as estratégias utilizadas por eles? Como eu falei, uma grande minoria acabam sendo truculento, acabam não tendo estratégia, simplesmente efetua o ato para saciar sua vontade ou endemoniado, não sei, mas alguns eles estudam para saber o momento certo, a forma certa, e aqui que nós vamos olhar. Qual é o primeiro ponto? A maioria deles, eles escolhem uma vítima. De que formas eles fazem essa escolha? Eles observam quem está mais carente, quem está mais passível a permitir que se aproxime alguém. Então, criança mais carente de atenção, com pouca supervisão, ou que admira o agressor. Eles acabam se aproximando, acabam contagiando, acabam fazendo amizade de alguma forma, e isso daí tudo estratégia para que eles possam depois efetuar o ato. O segundo ponto é a criação de vínculo, atenção especial, elogios. Você é diferente, Deus me mostrou isso, Deus te ama, e agora estão utilizando de uma estratégia aí que é muito satânica. Deus me deu esse sonho, essa visão para que a gente faça isso, porque um ente querido seu está passando por um problema de enfermidade. Se não está passando, Deus está dizendo que vai passar, e através dessa relação nós vamos inibir que essa maldição recaia sobre a sua vida, que isso aconteça. E por que tudo isso acontece? Porque dentro de um ambiente religioso, nós temos o senso de que é uma grande liberdade, ou uma grande proteção ou segurança, porque as pessoas professam uma fé num Deus vivo, aonde fala-se muito sobre santidade, muito sobre amor, muito sobre cuidado, e aí que entram esses camaradas aí dentro para tentar utilizar dessa fé para agir de forma imoral. O terceiro ponto, ele fala sobre isolamento, conversas em particular, caronas, aconselhamento sozinho, chats privado. Então, qual é a primeira estratégia daqueles que têm os seus filhos, que amam aqueles que estão próximos? É você não deixar que ninguém converse de forma particular. As caronas têm que ser supervisionadas. Aconselhamento sozinho, por favor, precisamos ter cuidado. Chats privados, dá uma verificada no que os seus filhos estão conversando, assistindo, observando. Isso é muito preocupante. O quarto ponto fala sobre quebra gradual de limites, toques inocentes, brincadeiras, segredos, e assim começa. Pega no braço, daqui a pouco pede pelo vínculo que já foi mantido, agora ele pede para acessar um pouco mais. A criança, na sua inocência, os adolescentes, acabam permitindo, alguns já de uma terridade um pouco maior, a juventude, são coagidos a permitir que isso aconteça. Então eu estou aqui para falar sobre algumas estratégias que os pais precisam ter. Que conversa, porque hoje já quase não se conversa, né? Então nós precisamos regressar ao tempo passado, onde podemos ter essa liberdade de conversar com os nossos filhos. O quinto, a normalização, mas a culpa. Ou seja, você quis, você que deixou, você que permitiu,
Se agora você falar que eu toquei, como vai ficar o teu pai? Como vai ficar os teus avós? E a tua mãe? E aí que é o grande problema. As crianças, adolescentes acabam sendo coagidos a isso e ficam realmente com medo. Só que a pessoa, depois ele aproveita dessa condição e diz: olha, já que eu toquei, eu vou tocar mais uma vez, porque se você não permitir, eu vou falar e você vai acabar apanhando. Alguém vai te surrar. E eles, na toda inocência, acabam permitindo. Então, fazem ameaça, chantagem, manipulação, principalmente espiritual, que isso daí é uma ação mais demoníaca. Me permita falar dessa forma, mesmo que você não tenha uma crença, mas eu preciso falar sobre aquilo que eu acredito e aquilo que eu vejo. É uma ação espiritual demoníaca. É utilizar da fé. Isso aí só pode vir do inferno. Você está em pecado se falar. É melhor você ocultar. Vamos nos arrepender. Isso daí não vai mais acontecer. Nós precisamos cuidar da próxima vez. Você que foi o culpado ou você que foi a culpada por permitir que eu gostasse de você, de aproximar e agora eu estou com esse sentimento, tem que cuidar muito. Então, sinais muito práticos que precisa ser avaliado sobre aqueles que tenham cuidado sobre as crianças, pessoas menores, adulto que busca ficar sozinho com crianças, adolescentes com frequência, eu não estou podendo generalizar, dizer que todos fazem isso, mas é estranho. Começa a ser estranho, me perdoe. Quer ficar sozinho com criança, com adolescente, um adulto, sem supervisão, é muito estranho e precisa ser redobrado a atenção. Observar. Eu não quero saber se é na igreja, eu não quero saber se é embaixo do nariz do juiz, eu não quero saber em determinado onde é. Eu quero saber que precisa ser supervisionado, principalmente essas conversas aí. Então, nós vemos logo o quê? O contato fora do ambiente, mensagens, presente, dinheiro, um favor especial. Desconfie. Seu filho chegou em casa com presente, chegou com dinheiro. Quem deu? Fulano de tal. Disse que gosta de vocês. Cicrano. Quando alguém chega aqui, eu vou falar por mim. Se um filho meu chegar com presente aqui em casa, vai sentar e vai ter que se explicar. Por que recebeu? Quem deu? Foi na creche. Não tem essa conversa, foi na creche. Foi na escola com o professor. Eu vou verificar. O grande problema que eles, pelo fato de receber algo, principalmente, eles recebem algo que em algum momento eles falaram que gostaria de possuir, de ter. Aí eles utilizam dessa estratégia e entrega. Aí diz, só não fala para o papai e para a mamãe, só não fala para o vovô, para a vovó, só não fala para os titios que você recebeu isso da minha parte. Você sempre pediu, eu fiquei com dó de você. Aí ele manipula e cria uma estratégia, dizendo, fala que foi no colégio, fala que achou, fala que isso, e muitas das vezes passa despercebido pelos pais, pelos avós, então tem que ter cuidado. Esse negócio de presente, dinheiro, favor especial, mensagens, meu amigo, corta. Verifique o que está acontecendo. Outro, linguagem íntima demais com o menor, ou amizade exclusiva. Eu gosto de você. E isso daí precisa ser avaliado. Criança com mudança abrupta, medo de ir a um determinado lugar, regressão, irritabilidade, isolamento, querendo ficar sozinha, quer descolar, tirava boas notas, agora não quer mais ir para a escola, está tirando notas ruins, ansiedade, distúrbio de sono, muitas das vezes dá até um remedinho para dormir, mas tem que ser avaliado. Tira um tempo, vai observar, conversa, tem um diálogo sadio, fala que você não vai machucar, que você não vai bater, mas é que é necessário, é preciso ter essa conversa, que o papai ama, que a mamãe ama, que é preciso conversarem sobre isso daí. Como eu falei, o abusador dificilmente, ou uma grande minoria, vai vir no primeiro contato, no primeiro momento, abusar. Ele geralmente ele se aproxima, vai criando esse vínculo. Por quê? Porque ele não quer apenas um abuso, ele quer manter esses abusos sempre. Então eles tentam criar esse vínculo aí, e isso que é problemático. Então vai conversando. Quem sabe daqui a pouco ele abre o coraçãozinho e fala algo, diz, olha, alguém veio com uma mensagem dessa forma, alguém me tocou dessa forma, e você consegue já antecipar e prever o que poderia acontecer. É importante nós observarmos nesse podcast que sempre é bom nós repetirmos que sinal não é prova. Mas tem um sinal, não é prova. Observa bem. Mas sempre é bom analisar e conversar para ter essa proteção. O tópico 3 eu coloquei aqui como conversar com crianças. E eu fiz sobre roteiros de idade, tá? Aqui é onde o podcast realmente vira uma utilidade real.
É sobre a linguagem de como você deve conversar, como você pode estar se envolvendo. Você pode fazer como uma mini aula. Aproveita, cria uma estratégia aí e começa a explicar, né? Para alguns, o seu corpo é seu, pertence a Deus, o Espírito Santo faz habitação em você, você precisa ter esse cuidado, você precisa falar se porventura alguém se exceder na linguagem, no toque. Partes íntimas são partes que a gente cobre com roupa íntima, ou seja, fala sobre as vestimentas. Tem papai e mamãe aí que eu preciso falar, pelo amor de Deus, gente do céu. Criança quase pelada. Independente se é na igreja, se é na rua, se é na escola, não tem o mínimo pudor, não tem a mínima preocupação. Aí diz depois que os olhos. Claro, o outro é endemoniado e você facilita, meu querido. Veste de forma decente, explica para os teus filhos que a roupa é importante, é necessária, quebra esse padrão que o mundo tá perdido mesmo aí. Adulto aí anda pelado, e se permitisse fosse pela lei, aí sim que teriam mantendo até relações de intimidade aí pelas porteiras, nas esquinas e tudo. Mas seu filho cuide, preserve, ensine, deixe um legado, porque geralmente se preocupa tanto com herança e deixa legado de lado. Herança você trabalha, conquista e deixa. Legado você imprime nas pessoas, principalmente nas crianças, aquilo que você quer que elas vivenciem, principalmente quando você é exemplo. Ninguém pode pedir para ver, tocar essas partes, ou seja, ensina, instrui. Se acontecer, você me conta que eu te protejo. Ou seja, se alguém se exceder, me conta que o papai vai cuidar. Existia um fato anos atrás, uma estratégia que minha esposa utilizou da igreja. Ela gosta muito do departamento infantil e, numa das oportunidades, reuniu crianças e falou: diz, olha, vamos fazer uma oração aqui. E eu quero que você ore colocando tudo aquilo que você acha que é errado, que acontece na casa, que acontece no colégio, que acontece. E as criancinhas, na maior inocência, começaram a fazer aquela oraçãozinha dentro da sua linguagem e apresentando os podres. Tá entendendo? Papai do céu, perdoa fulano porque me tocou, papai do céu, meu papai que tentou me abusar, que me bate, que faz isso, que briga com a mamãe. Então, é preciso cuidar com isso daí. Eu estou falando agora sobre criança de 7 a 10 anos, que já tem um pouco mais de ciência, de maturidade. Introduza segredo bom versus segredo ruim. Mostre o que realmente precisa ser guardado, o que não precisa ser guardado, o que é bom, o que é ruim. Apesar de que papai e a mamãe, independente se é bom ou ruim, precisa compartilhar de tudo isso daí. Tá? Mas de que exemplo você fala que é bom? Surpresa de aniversário. Porque as crianças têm uma facilidade, né? Você dizer que vai fazer um aniversário surpresa para o seu cônjuge ou para alguém, e é um segredo bom. Só que ele não tem noção disso daí. Quando menos espera, chega na data, o papai e a mamãe Deus já sabia porque o fulaninho ali me falou, estragou a novidade. Então, mas tenta explicar, ó, existe segredo que é bom, mas existe segredo que não pode ser guardado no coraçãozinho, que esse daí é ruim. Ruim, não conta para sua mãe, não conta para o seu pai, não conta para ninguém. Por que não contar? Então eles têm que entender dessa linguagem o que é bom e o que é ruim. Se um adulto pedir segredo sobre o seu corpo, isso é um segredo muito ruim. Então tem que correr e falar para o papai e para a mamãe. Ensine a pedir ajuda com 3 adultos de confiança. Coloca na geladeira, isso é uma das maiores estratégias que psicólogos têm indicado nesses últimos dias. Pega na geladeira e coloca nome de pessoas que são confiáveis. Papai, vovô, titio, diz, olha, se acontecer qualquer problema, você pode escolher uma dessas pessoas aqui e conversar. Você pode abrir o seu coraçãozinho. Dá para ele a oportunidade de falar sobre aquilo que está lhe afligindo, aquilo que está sendo ruim para a sua vida. Outro, entre 11 e 14 anos. Aí que já dá o grande problema, né? Porque nós vemos aí que essa era digital, tecnológica, é que traz grandes problemas. Se alguém pedir foto íntima, isso é errado, é crime. Eu vi hoje, rapaz, um adolescente no Instagram ali sendo coagido por outro adolescente porque eles estavam jogando um joguinho aí, eu não sei qual é o nome, se é pub, qual é. Sei que no final das contas trocaram números e começaram de conversa e daqui a pouco o adolescente mandou fotos de nudez para ela. E ela agora está com chantagem e não é de dinheiro e não é nada, porque isso aí não vai servir para nada para ela. Agora, simplesmente vai apresentar, mostrou para alguns amigos, amigas, e o rapaz agora não quer ir mais para a escola.
está com vergonha de sair de casa, está pensando em morte. Então tem que ser conversado, tem que ser explicado, tem que falar sobre o perigo do digital, principalmente dessa área tecnológica. Limite o celular nas mãos dos seus filhos. Eu sei que a gente não consegue livrar ele de 100% daquilo que é ruim, mas pelo menos limitar sobre aquilo que nós temos o controle e cuidar sobre isso daí. Se mandar e depois ameaçar, isso é chantagem, você não está sozinho. Ou seja, fala com ele para ele poder se sentir seguro e saber que ele pode compartilhar essas intimidades com você. E aí descobre, combine regra, sem punição por pedir ajuda. Porque tem pai que já chega lá assim e fala, vou te descer no cacete, eu vou te bater, eu vou fazer isso. Acaba coagindo a criança, ela acaba ficando com medo de compartilhar aquilo ali. Então ela acha que isso vai passar, que não precisa ser compartilhado, tem que ficar de lado, e isso é o problema. Então conversa e diz, olha, sem punição, eu apenas quero lhe ajudar. A fase um pouco mais crítica, dos 15 anos à frente, adolescente, porque já tem um pouco mais de maturidade, então já é muito mais consciente. Então, muitas das vezes, sabe mais disfarçar. Então, fale com consentimento, fale sem pressão, chantagem e reputação digital. Tenta entrar sobre isso daí. Eu prefiro que você me conte cedo do que sofra sozinho futuramente. Modelo, eu geralmente tenho algumas linguagens, algumas perguntas que podem ser feitas, e é interessante que você pode chegar e simplesmente perguntar: tem algum adulto, tem alguém que você esteja próximo, que te deixa desconfortável, que tem alguma atitude que isso dali para ti soe ruim, é desconfortável? Tem alguém? Pergunta. Alguém já pediu algum segredo para você? Vai estendendo a conversa. Alguém já tentou falar com você sobre coisas que não são da sua idade, que foge um pouco daquilo que o papai e a mamãe sempre pedem, e dessa forma vai mantendo-se um diálogo e descobrindo. Ambientes religiosos e outras instituições, como reduzir o risco? Aonde você já leva para um lugar que, na sua percepção, é a resposta para os seus problemas, é um ambiente onde traz esperança, é um ambiente de segurança, é um ambiente que tem um controle onde as pessoas vão ter um determinado medo de praticar algo que seja errado, mas infelizmente nesses últimos tempos nós não estamos isentos disso e precisamos cuidar. Sem atacar fé, como eu já falei, eu cuido de uma igreja, eu pastoreio pessoas e tenho 5 filhos, mas a gente precisa falar sobre, muitas das vezes, sem atacar fé, mas atacando muitos líderes e governantes, pessoas que acabam sendo falha por confiar demais. Faz um checklist, pergunta, pergunta sobre as atividades da igreja, pergunta sobre. Não estou dizendo que você deva proibir os seus filhos, mas eu estou dizendo que você precisa ter essa conversa sadia. Pergunta sobre retiros, conversa, vai ter supervisão, vai ter pessoas, quem vai estar lá? Vai ter pessoas, maturidade, chega para a liderança e pergunta, vai ter adultos responsáveis sobre isso daí. Algumas igrejas já têm adotado até a relação de puxar folha corrida, rapaz, para quem cuida das crianças. Então imagine só o problema que está se instalando. Existe regra de 2 adultos com crianças. É preciso nunca deixar um adulto sozinho com a criança, sempre impor essa regra, sempre 2 adultos no mínimo, que esteja com essa criança, com esse adolescente, nunca sozinho. Impor essas regras, o meu filho vai, mas eu preciso que tenha supervisão, que tenha esse cuidado aí, tá entendendo? Nunca sozinho. Aconselhamento de menores é com porta aberta, é visível. Nessa conversa de chegar ali e dizer, olha, vem aqui que eu preciso conversar contigo e fecha a porta e fica sozinho lá. Não, papai e mamãe podem acompanhar, um obreiro pode acompanhar, um líder pode acompanhar, uma irmã, um irmão, não sei, pode acompanhar, desde que essa pessoa tenha índole ali. Seja cuidadoso em tudo isso daí, tem que ser no lugar visível. Que motivos teria para ir para um lugar escondido? Me diga. Ficar sozinho, com um adolescente, com um jovem, com criança? Conversa é essa? Então, a política formal de contato, com WhatsApp menores, cria-se grupo ali, daqui a pouco, mandando mensagem aleatória. Cuida, supervisiona. Há treinamentos, isso aqui é tudo checklist, tá? Há treinamento e checagem de antecedente, como eu falei aqui, algumas igrejas têm já analisado, visto essas possibilidades, outros já têm colocado em prática. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acaba indo para um círculo religioso, acaba
utilizando desse ambiente para praticar essas coisas aí. E pela necessidade de pessoas que se envolvam com algumas atividades da igreja, acaba apenas empurrando e não se tem o devido cuidado. Você que é líder, cuide. E você que é pai, cuide mais ainda. E para os pais, chegar antes, ficar um pouco depois e observar. Ah, vai lá, acompanha, vai junto. Não terceirizar confiança. Ah, é obreiro, é pastor, é da igreja, eu vou confiar. Não existe. Também não posso dizer que todos sejam, mas é bom a gente cuidar, levar na prática. Porque eu digo assim, que a cada um desses que praticam isso, tem milhares que são pessoas honestas. Mas, infelizmente, o fato de a gente acostumar achando que por ter muitos honestos, não vai se infiltrar ninguém ali e se aproveitar de toda a situação. Então, cuida, é bom cuidar. Por quê? Porque tenho visto isso aí diariamente. Quem sabe você que está assistindo, você possa concordar comigo e dizer, realmente, todos os dias eu vejo um noticiário, eu vejo uma notícia, eu vejo um vídeo relacionado a abuso infantil, pornografia infantil. Cuida. Ah, não, tira uma foto. Tem uns camaradas aí, rapaz, que, pelo amor de Deus, tirando foto das crianças, levanta o vestido, faz... Cuidado, tá? Cuidado. O que fazer depois, se o seu filho contou, ou se você suspeita? Não pega o facão aí, como dizem aí, pegar o facão ungido, pegar isso, pegar aquilo, meu facão não é convertido, tem que se converter você, rapaz, antes. Então, mas o que fazer? De que forma agir em meio a tudo isso daí? E esse é um dos blocos mais importantes, porque tem pessoas que acabam suspeitando ou descobrem, aí depois não sabe como agir. Aí quer fazer o quê? Justiça com as próprias mãos, alguma coisa parecida. Isso é problemático. Então, o bom é evitar. Se suspeitar, tem algumas formas de fazer. Ou seja, chega e conversa. Eu acredito em você, você não tem culpa, você fez certo em me contar, eu vou te proteger, cuida agora. Mas o que eu quero dizer é o que você não deve dizer para que você não traga, principalmente, traumas e medo. É gritar, é bater. Porque as crianças elas vão assimilar que a partir do momento que elas falaram a verdade, elas vão ser cobradas com duras penas. Em outra oportunidade da sua vida, ela vai guardar isso daí e vai acabar crescendo com crises, com bloqueio emocional, com fatores que vão limitar na sua vida, profissionalismo. Então, senta, conversa, você não está se confundindo, você tem certeza, qualquer coisa me fala. Ações imediatas. O que fazer? Garanta segurança e distância já do suspeito. Anote o que a criança diz com as palavras delas, sem pressionar, sem criar palavras, da forma que ela está falando. Se houver contexto digital, preserve as evidências, tira print, pega os links. Isso aí vai juntando, tá? Sem compartilhar para todo mundo, vai juntando para que você tenha prova suficiente de colocar o larápio na prisão. Então, como denunciar? No Brasil, rapaz, aqui no Brasil nós sabemos que nós estamos vivendo uma terra quase sem lei, mas ainda existe lei, existe pessoas boas. Então, é interessante. Você tem os recursos humanos, os direitos humanos, que eu acredito que seja Disque 100, né, que vai te auxiliar nisso, funciona 24 horas todos os dias e recebe denúncias, principalmente denúncias que são anônimas. Então, se você desconfia, a criança, o filho, sei lá, não é com você, então denuncia também de forma anônima. Existe em risco imediato o 190, que é da Brigada Militar ou da Polícia Militar, que você pode estar também ligando e fazendo essa denúncia anônima, ou não. O Conselho Tutelar da sua cidade é o órgão local de proteção, né? Então eles precisam estar cientes disso, até porque eles vão fazer uma triagem muito mais apurada, observando tudo isso. Tem alguma suspeita? Chega lá no Conselho Tutelar, abre o teu coração e fala das suspeitas, sem denegrir, porque muitas das vezes pode ser que a criança tenha excedido e também traga problemas. Denúncias online, orientação em casos digitais, como o Sarfenet, né? O Helpline e o Hotline. Então tem outros meios, tá? Sobre conteúdo criminoso online e canais competentes, inclui referência ao canal da Polícia Federal também em certos casos, ou seja, também na guia do governo. E se você quiser ir muito mais além, reúne provas e já leva o fato, tá? Suspeita, eu sempre digo, suspeita já é momento de agir. Tem pessoas que suspeitam, não, depois eu vejo, aí tá. Quando vai ver, já está tarde demais. Então, não espere uma prova perfeita. Suspeitou,
já denuncia, tá? Já conversa. É, eu quero trazer uma observação também para profissionais que estão a serviço e há obrigações de comunicação em caso de maus tratos, suspeita ao conselho tutelar, tá? Isso dá base para você falar sobre o seu dever de proteger. Quero falar sobre um tópico aqui, fala sobre perguntas difíceis que muitos pais acabam evitando de fazer. Então, você sabe, porventura, o nome de 3 amigos do próximo do seu filho, ou pessoas que estão no círculo, seja do colégio, alguma coisa parecida. Você sabe se, porventura, adultos conversam com seu filho de forma privada ou não, você nunca teve essa conversa. Se seu filho errar online, ele tem medo de te contar? Será que ele tem esse medo, esse bloqueio? Você prefere paz na igreja ou segurança dos seus filhos? Então, não estou dizendo que tem que abrir barracos, estou falando que você tem que ter zelo e grande cuidados. Então, eu quero finalizar aqui rapidamente esse vídeo, somente para que você tenha essa proteção. Se uma criança está em risco, a prioridade é proteção e não manipulação, tá? Não a sua reputação sendo jogada de dia, conversa. Compartilhe esse episódio com algum responsável, com líderes que levem esse caso, essa situação a sério, que possam te orientar. Ah, eu não sei como proceder. Procura alguém de confiança, você, papai e mamãe. E as denúncias, as quais eu falei ali, estão abertas. Eu não sei, vai lá no Google e diz como eu posso denunciar um caso de abuso ou algo semelhante, uma suspeita dessa forma. Mas no final de tudo isso, eu quero dizer que Paulo já advertia que os dias eram maus, seriam trabalhosos. E nós estamos há 2000 anos já, desde que foi escrito isso, e isso daí vem se intensificando. E quanto mais próximo daquilo que aqueles que são cristãos professam uma fé, acreditam que será a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o final de todas as coisas, quanto mais próximo disso, mais difícil se tornará a vivência nesse mundo, mas existem estratégias para que a gente pelo menos possa se blindar de algumas situações, de algumas condições. E, infelizmente, o que nós temos mais visto nesses últimos dias é essa questão de abuso, pornografia infantil, abusos de menores, e isso precisa ser tratado. Você que é líder, você que faz parte de uma igreja, você que é líder de algum departamento, você que é pastor, oriente, oriente a sua igreja, oriente os seus liderados, oriente o departamento. Ah, mas eu sou líder de casais, oriente os papais. Eu sou líder de jovens, oriente os jovens. Eu sou líder de adolescentes, oriente os adolescentes. Eu sou líder de criança, oriente as crianças a falarem com os seus responsáveis, com os seus papais. O que eu quero dizer é assim, não confie. Confie desconfiando. Sempre tenha esse diálogo, sempre tenha essa preocupação. E eu creio, se porventura esse vídeo vai lhe ajudar em alguma coisa, lhe ajudou em alguma situação, se você acha relevante o conteúdo, compartilhe com mais pessoas, marque pessoas, escreva embaixo ali, porque é muito importante para o canal e também para que eu possa saber outros vídeos de que forma agir, marque ali embaixo se você passou por algo semelhante, se você tem dúvida, tem suspeita, se tem alguma questão que você possa contribuir, colaborar, coloque também abaixo aí. E o mais importante, né? Ativa o sininho, curta, não somente compartilhe, mas se inscreva no canal. E qualquer coisa me chama ali, que eu estaria à disposição para poder lhe atender e pelo menos lhe orientar, poder lhe ajudar de alguma forma, tá? Que Deus possa continuar lhe abençoando e que possamos progredir nessa terra acreditando, porque a esperança, como sempre diz o linguajar e o ditado popular, é a última que morre. Cremos em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.